Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, verso 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Nós já oramos e vamos meditar, irmãos, nesse texto riquíssimo, né? Esse texto maravilhoso, e que, na verdade, esse texto ele fala muito a respeito da soberania desse Deus que nós dizemos que servimos. Esse Deus que, na verdade, nós precisamos, acredito que um pouco mais ainda, de exercer a nossa confiança nele. Quando aparece, uma situação como essas, que veio, de 1 ano e meio para cá, ou um pouco mais, a pandemia, algumas vezes nós percebemos, que as pessoas às vezes não sabem o quanto o nosso Deus tem domínio sobre todas as coisas. Como já foi dito aqui por várias vezes, que não passa um centímetro da sua vida que esse Deus não saiba, que não se passa nada, ou nenhum dos seus problemas ou pensamentos, que o nosso Deus não possa estar lá diante dele, contemplando cada coisa. Então esse texto, irmãos, ele faz com que nós venhamos conhecer mais o nosso Senhor, e assim, investir cada dia mais a nossa confiança nele. É muito bom quando você entrega algo nas mãos de alguém que você confia, grandemente. A gente fica descansado. E eu sei que algumas vezes da vida não é fácil descansar pelos problemas, mas dependendo de quem está na mão, às vezes você tem um alívio, Então, esse texto, ele faz exatamente nós compreendermos um pouco mais acerca de que nós precisamos exercitar essa confiança nesse Deus. Quando se fala um pouco dessa soberania tão grandiosa, que, irmãos, pouco vou falar aqui acerca disso. Tenho certeza de que nossos pastores, poderiam falar riquissimamente aqui ainda em cima desse texto. Quantos viessem, poderiam falar coisas grandiosas, porque verdadeiramente isso é uma palavra que exalta o nome do nosso Deus, e pouco, eu posso dizer, conhecemos da grandeza desse Deus. Então, sem mais delongas, irmãos, nós vamos meditar a partir aqui do verso 9, onde essa palavra diz o seguinte: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A última vez que ministrei aqui, do versículo 1 em diante, esse texto riquíssimo, João, ele trouxe o conhecimento, acerca de quem era Jesus. João escreveu essa carta 85 ou 95 anos, depois de Cristo, ou seja, 50 ou 45 anos depois da morte de Cristo. E nesse período, irmãos, havia se levantado muitas heresias. E o intuito, maior desse livro, pelo menos é o que João fala no capítulo 20, no versículo 31, é que os irmãos viessem a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que nele eles tivessem a vida eterna. Então, certamente, surgiu muitas coisas que estavam negando a divindade de Cristo, estavam negando que Cristo é o Senhor, o Salvador das nossas vidas. Então, João,
ele vem falando acerca desse Jesus, que estava lá no Gênesis, né? Ele diz que ele era o Logos, né? A mente que domina tudo que foi criado. Ele fala que Jesus era Deus. Eu acho maravilhoso quando ele fala que Jesus era Deus, parece no passado, né? Mas em relação aos gregos, que acreditavam que alguns homens muito fortes, ou que tinham algumas coisas, eles eram filhos de deuses, e que depois ele ia se tornar um Deus. Então ele fala no intuito de dizer que Jesus era o Filho de Deus, mas ele era Deus, ele não se tornou Deus após ter sido crucificado. Então ele vem dar essa firmeza acerca de quem é Cristo. E João, ele vem cada vez mais exaltando o nome de Cristo, e ele fala que ele é o Criador, que ele é a luz dos homens, a vida dos homens. E depois de João falar tão maravilhosamente, no versículo 9 ele disse: a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Por que João agora chamaria Jesus de a verdadeira luz, irmãos? Sabemos que se a gente ligar qualquer luz, uma lanterna, um farol, né, uma lâmpada, nós vamos saber que isso não é a verdadeira luz. Será que João estava se referindo, né, a uma luz como a luz do sol? Pois sabemos que alguns exemplos tem que Jesus, o seu rosto resplandecia, né, como a luz do sol. E na verdade existem esses exemplos porque é a luz mais intensa que nós conhecemos. Mas quando ele se refere, irmãos, que Jesus é a verdadeira luz, é porque ele é a própria luz, ele é a essência da luz. Sabendo que a luz é oposto às trevas, então as trevas a gente vê como pecado, como morte, como aquilo que é ruim, aquilo que os homens fazem nas escondidas da noite, ou qualquer outra coisa que opõe-se a Cristo. Então quando ele diz que Cristo é a verdadeira luz, ele está falando da essência do próprio Cristo, que dele, né, subsiste todas as coisas, que é esse Cristo quem tem o poder de criar e de manter todas as coisas. Então é até difícil quando nós vamos falar acerca de que esse Cristo, de que dele emana todas as coisas, né? Complicado falar um pouco acerca da luz, porque existem coisas grandiosas demais, que ele mantém com o seu poder. Por exemplo, irmãos, às vezes eu vejo alguns exemplos da vida que eu fico pensando e comparando com algumas coisas que eu vejo nas Escrituras, né? E outro dia, vendo acerca da ciência, alguma coisa acerca do sol, né? Como é que o sol se mantém pegando fogo constantemente. Para você ter fogo, você precisa de calor, combustível e oxigênio. Qualquer combustível, madeira, plástico, gasolina, qualquer outra coisa. Como é que até esse combustível se consumir, acabou o fogo? E a grande pergunta é: como o sol não se consome? Como o sol pega fogo sem ter oxigênio? Isso é totalmente fora daquilo que a humanidade pode pensar. Isso é totalmente fora de todas as opiniões. Cada cientista dá algum tipo de opinião. E quando você corre para as Escrituras, a Bíblia diz que Cristo criou aquilo ali simplesmente para os nossos tempos. Então, irmãos, eu fico pensando acerca de um Cristo tão grande, que mantém uma coisa tão pequena, acerca de tudo que ele já criou ali, em chamas, o tempo todo. E quando você vê o poder do sol, a força que o sol tem, e que você olha para Cristo e você diz: Senhor, se tu criaste isso, e o teu poder? Então, quando João vem dar um exemplo acerca de que ele é a verdadeira luz, nós temos, irmãos, vários exemplos que nós poderíamos citar acerca de sendo ele a própria luz. Por exemplo, Jesus, ele é a luz que não depende da luz. Davi, no Salmo 139, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada
e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverás de guiar a tua mão, de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, quando você para analisar, o que ele está falando é que para ele não existe trevas, irmãos. O Senhor, ele consegue ver, independente de qualquer lugar, esteja escuro ou não. E eu fiquei pensando como Deus permite que os homens criem algumas coisas que caem dentro do exemplo daquilo que Cristo é. Porque jamais nós poderíamos conseguir de fato pensar no poder desse Deus. E quando ele permite que os homens criem, por exemplo, existem câmeras noturnas que você pode apagar tudo. Aquela câmera vai estar lá ligada e ela vai conseguir enxergar todo aquele ambiente. Então você percebe que Deus permite que o homem crie coisas daquilo que o próprio Deus bota como a sua própria essência, como Ele mesmo faz. E como tudo isso, irmãos, demonstra a possibilidade do que Deus realmente está fazendo nesse momento, nas nossas vidas e na vida de cada um, sondando a vida de cada um. Também, Jesus, Ele ilumina, irmãos, profundamente o coração humano. Ele vê o oculto, o escondido, o desejo, a intenção do coração, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, e Ele lança luz sobre todos os nossos pecados. Quando eu fiquei pensando nisso, fiquei, meu Deus, como grandioso és tu, como ver dentro de nós, e realmente é isso que o nosso Deus pode ver, além dos nossos olhos. E Ele permitiu que o homem também criasse coisas que vissem dentro de nós. Quando se bate um raio-x, ele vê todos os seus ossos. Quando se faz uma tomografia, o homem consegue ver os seus órgãos e detalhes do seu corpo. E esse Cristo, que Ele está sempre além dos homens, Ele vê, irmãos, muito mais do que isso. Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa mente, Ele vê a nossa intenção. É por isso, que nós precisamos parar para pensar, como o Kézia falou aqui, Senhor, que o Senhor possa nos moldar, porque é um Deus que nos sonda, é um Deus que jamais um homem conseguirá enganá-lo, é um Deus que precisamos ser sinceros diante dEle com todo o nosso coração, irmãos, porque não precisa de palavras para Ele saber o que se passa no nosso pensamento e no nosso coração, não precisa de palavras para Ele compreender o que está na nossa mente. Então, quando se fala acerca de luz, também o nosso Senhor, Ele é a fonte, Ele é a própria luz. Quando em Apocalipse 21, falando da nova Jerusalém, capítulo 21, 23, diz assim: a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada. No capítulo 22, no versículo 5, ele diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, nós estamos diante, irmãos, de um Deus que, quando João fala, Ele é a verdadeira luz. Tudo que nós possamos imaginar acerca da luz, tudo aquilo que a gente entende que a luz nos possibilita, certamente se apagasse isso aqui, nós teríamos muitas dificuldades, talvez para andar, ou com o restinho da luz dali, nós conseguíssemos andar. Mas se apagasse todas as luzes e dissesse assim: a partir de hoje vocês precisarão fazer suas refeições, cozinhar, vocês precisarão lavar roupa, vocês precisarão fazer seus trabalhos, costurar roupa no escuro, a gente entenderia a dificuldade que nós temos. Mas a partir do momento que nós entendemos que a luz facilita a nossa vida, nós também compreendemos como a luz é diante dos olhos do nosso Deus, que vê todas as coisas, independente de como esteja, escuro ou claro. Então esse Deus, eu posso dizer, Ele nos conhece. Esse Deus, Ele sabe quem você é.
É esse Deus que escuta as nossas orações e é esse Deus que nós precisamos verdadeiramente se colocar diante dele, né? Pedindo graça, misericórdia e ao mesmo tempo sabendo que ele nos ama de forma grandiosa. O versículo 9, irmãos, ainda diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Quando se fala acerca de iluminar todo homem, esse texto, né, todo que nós lemos, quando se fala de evangelismo, quando se fala de algumas coisas, algumas pessoas tendem muito a usar ele, e às vezes as pessoas pensam, irmãos, que está no próprio homem a escolha de servir ao Senhor ou não, né? Nosso pastor Jamerson falava disso aqui no domingo pela manhã, e quando ele dizia que falava com muito temor acerca de que é Deus quem faz a obra no nosso coração, porque na verdade, né, nós não temos condições de fazer escolha pelo próprio Deus. Estou dizendo isso com minhas palavras, né, mais ou menos a maneira que ele falou, porque, irmãos, verdadeiramente a transformação do homem é uma obra divina. E quando nós lemos esse texto que ele diz, ilumina todo homem, às vezes o primeiro pensamento é que Deus está atuando no coração de todos os homens para convertê-lo. E na verdade, eu vou dizer duas possibilidades, mas eu sei que pode ter bem mais. É que a primeira é que esse versículo, ele pode estar simplesmente dizendo que a vida de todos os homens foi gerada por ele, conforme o versículo 4 que diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Outra possibilidade, que eu acredito que também seja, que ele diz o seguinte, ilumina todo homem, seja que ele ilumina o coração de todo homem, trazendo, na verdade, irmãos, uma consciência, do próprio pecado do homem. Queira o homem servir ao Senhor ou não, se designe ele, se diga ele, se declare ele, que é ateu ou não, que tenha conhecimento de Deus ou não, o que esse versículo fala acerca de iluminar é que todo homem tem uma consciência que lhe acusa acerca de seus pecados. Apesar de não servir a Deus, ele sabe que comete erros e comete pecados. Também foi exposto nesses dias para nós esse texto, né, de Romanos capítulo 2, os irmãos não precisam abrir, versículo 14, ele diz assim, afirmando, irmãos, isso que eu falei: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, isso mostra que naturalmente, né, sempre Deus está jogando na consciência dos homens, que eles sabem do pecado que estão cometendo, que eles sabem dos erros que eles cometem, eles sintam ou não, eles têm consciência do erro e da vida que andam. Então, quando a palavra do Senhor, ela vem falar que Jesus é luz, né, é algo muito profundo, é algo grandioso por demais. No versículo 10, João, ele diz o seguinte: e o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Esse é o primeiro ponto, irmãos, do livro de João, que João começa a falar acerca da rejeição do mundo por Cristo. Daqui por diante, João, em alguns momentos, vai falar, né, que o povo simplesmente não reconhece Cristo, rejeita Cristo, o deixa de lado, discute com ele. Então João vem mostrando alguns momentos acerca dessa rejeição. E quando João fala aqui, ele não está falando do povo judeu. Veja que o versículo diz: o mundo não o conheceu. Isso é uma maneira de dizer que a nossa mente, irmãos, ela não estava voltada para o nosso Criador. A nossa mente, ela está voltada para os nossos próprios interesses.
que a nossa mente, ela está voltada para nós mesmos. Então, isso aqui é uma denúncia que é acerca de que o homem, ele não simplesmente estava interessado por Deus, mas ele estava sempre interessado naquilo que ele ama, seja o pecado, seja outro tipo de pecado, como o dinheiro e qualquer coisa acerca do seu próprio egoísmo. A denúncia aqui é exatamente essa, que o homem tem sua mente voltada para si mesmo e não para Deus. Por que não reconheceu Jesus? Porque a sua mente não estava ali, em conformidade com a lei de Deus, não estava para adorar ao próprio Deus, não estava para servir a Deus, estava para servir a si mesmo. Então, quando João começa a fazer essa denúncia, ele começa a dizer e mostrar que o homem, ele está centralizado em si mesmo. E a culpa disso, irmãos, verdadeiramente é nossa. Jonas Madureira, utilizando-se daquele texto de Romanos 1:18, quando fala que a própria palavra de Deus, o próprio Deus, ele manifestou, através de tudo aquilo que ele criou. Ele diz algo muito simples. Ele diz que Deus, quando nós chegamos em um certo lugar, em um certo cenário, em um local assim um pouco mais isolado, que às vezes a gente pensa que só nós estamos indo naquele lugar, ele disse: de repente você olha ali, existe marca de alguma coisa, ou pegada de alguma coisa, pode ser de animal ou de alguém, você vai compreender que alguém deixou aquele rastro, que alguém passou naquele lugar. E ele diz: irmãos, por mais que as pessoas não saibam quem passou ali, ele sabe que existiu a presença de alguém. Então ele diz: a natureza não é Deus, mas a natureza deixou os vestígios desse Deus que a criou. Ele diz: só que o homem não tem interesse em procurar o nosso Deus. O homem não tem interesse em conhecer, como diz o versículo, o nosso Deus. Então, o próprio homem voltado para si, ele simplesmente rejeita Deus por não conhecê-lo. Verdadeiramente, isso é muito comum. Se nós não conhecemos alguém, é muito fácil de rejeitar alguém que nós não conhecemos, principalmente quando somos confrontados com ela, confrontados por ela. E como o Evangelho tem esse poder de confrontar o homem, o pecado do homem, e não alisar, não massagear o pecado do homem, a tendência natural é que o homem queira rejeitar o próprio Deus, queira tomar distância de Deus. E o que João vem fazendo é essa denúncia acerca exatamente disso, de que o nosso coração, ele sempre é rebelde, ele sempre toma distância de Deus, ele sempre procura aquilo que alimenta a sua própria vontade. E na verdade, irmãos, o povo judeu, de certo modo, quando nós vemos ali Cristo chegando, a gente vê como o povo judeu rejeitou a Cristo. E essa rejeição, ela se deu porque, com o passar dos anos, o povo judeu esqueceu da forma de servir verdadeiramente a Deus. Então eles esperavam um Messias que viessem transformar a vida deles, trazendo riqueza, trazendo glória ao povo judeu, deixando o povo judeu acima das demais nações, como foi no tempo de Salomão, onde as nações vinham servir ao povo judeu, trazendo riquezas, e eles pensavam ainda em si, na sua própria glória, pensavam em crescer como homem, riquezas e outras coisas. Então o que acontece é que o povo foi esquecendo daquele Deus que eles diziam que serviam, e estavam esperando um Messias que na verdade servissem a eles, fossem fazer a vontade deles. A aplicação, irmãos, disso aqui é que eu posso dizer que muitas igrejas não conhecem ainda Cristo. Não se engane, muitas igrejas não conhecem a Jesus, porque esse mesmo Messias que o povo judeu esperava é o mesmo Messias que muitas igrejas pregam. Eles não pregam um Messias que veio para tirar o povo da escravidão do pecado. Eles não pregam um Messias que é Deus e que o povo está ali para servir, pedir perdão e misericórdia por conta dos seus pecados. Eles estão ainda esperando um Messias que trabalhe em favor deles,
Quantas igrejas pregam desse modo? Que se você chegar, Deus vai te abençoar, Deus não vai deixar você adoecer, os seus problemas Deus vai resolver, o que você tem Deus vai multiplicar. Então o que esse povo espera? É um Deus que sirva a Ele, e não que eles venham servir a esse Deus. É um Deus que não fala acerca de pecado, não fala de arrependimento, fala de bonança. Então certamente, irmãos, muitas igrejas, muitas pessoas ainda não conhecem, mesmo estando dentro de muitas igrejas, ainda não conhecem quem é Jesus Cristo, porque elas esperam ainda aquele mesmo Messias que o povo judeu esperava, para servir ao seu ego, para servir ao seu próprio coração. Então, quando esse texto, ele fala que o mundo não o conheceu, é porque verdadeiramente o coração do mundo ainda estava diferente, né, daquilo que o Senhor falava nas Escrituras. Não batia, não fechava, não coincidia com a vontade de Deus. Então João, quando faz essa denúncia, ele fecha mais um pouco e ele diz no versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Certo comentarista, ele diz o seguinte, ele diz: o povo não recebeu a Cristo. E quando se fala de receber, ele fala de duas palavrinhas que é muito comum ser usada quando as pessoas se falam da sua conversão. Ele diz o seguinte: uma coisa é aceitar, outra coisa é receber. Algumas pessoas aceitaram a Cristo como se fosse um fato de você assinar alguma promissória, ou alguma cláusula, ou algum contrato, né? Mas ele diz: receber, existe uma diferença muito grande. É como quando você abre as portas da sua casa para que alguém chegue. É quando você cuida dessa casa, é quando você ajeita essa casa, é quando você tem prazer em esperar aquela pessoa, é quando você aguarda ansiosamente por ela. Então, quando ele começa a falar acerca de que Jesus, né, não foi recebido pelos seus, ele estava exatamente agora fechando o cerco e dizia assim: eu não estou falando mais do mundo, porque é fácil de compreender, porque o mundo não queira Cristo. Mas quando se fala dos seus, ou seja, do povo judeu, ou quando se fala da igreja, a pergunta é, irmãos, nós também fechamos o coração para Cristo. Nós também não queríamos esse Cristo. Muitos de nós ainda fecham a porta, né, quando se fala acerca de que a Bíblia diz isso, então você não deve fazer. Porque você quer saber quantas vezes as pessoas fecham? Pergunta ao pastor: pastor, quantas pessoas o senhor já aconselhou? E quando essa pessoa quer tirar uma dúvida, o senhor diz assim: meu irmão, a Bíblia diz isso. E o que ela fez, pastor? Ela fez ao contrário. É como se estivesse dizendo: nesse momento eu fecho a porta. Eu ainda sou o Deus da minha vida. Eu ainda mando na minha vida. O Senhor, Ele é Senhor sobre tudo, mas nesse ponto aqui, eu ainda sou Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele está falando de pessoas que certamente ainda não conheceu quem é o Senhor de todas as coisas, não conheceu esse Jesus que é luz sobre todas as coisas, não se rendeu ainda a Ele de maneira como deveria, ainda não compreendeu, né, que o seu coração deveria estar nele, e o receber significa exatamente ter comunhão com Ele. No versículo 12, irmãos, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam. A expressão todos quanto receberam equivale não a todos os homens, mas a pessoas de todos os lugares, qualquer um, irmão, seja ele judeu ou não, culto ou ignorante, rico ou pobre. Essa palavra, ela não envolve todos os povos, mas envolve gente, né, pessoas de todos os povos. Ou seja, nem todas as pessoas vão se converter, nem todas as pessoas vão querer a Cristo, e nem todas as pessoas vão ser tocadas pelo Evangelho. Nem todas as pessoas vão querer receber Jesus,
eu já tinha falado que aceitar é diferente de receber, né? E eu quero dizer para você que a conversão, isso precisa estar muito bem entendido acerca dos nossos corações, porque quando nós falamos de confiança, significa que quando você ora por alguém, quando você fala acerca do seu esposo, quando você fala acerca do seu filho, quando você fala acerca de alguém que não tem um coração voltado para Deus, você precisa confiar que a obra só pode ser feita pelo nosso próprio Deus. Então, quando nós dizemos que, quando a palavra diz, mas a todos quanto receberam, né, o texto seguinte ele vai dizer quantos receberam, mas ainda pensando nesse texto, irmãos, esse quantos, na verdade, é quem convém ao próprio Senhor. Não se converte uma pessoa que ela mesma, né, queira se converter. Uma pessoa que ela se converte, só se converte se for uma obra do Espírito Santo no seu coração. Só se converte se for um trabalhar de Deus na sua própria vida. Porque o próprio homem, ele não quer. Pensando naquele texto de Zaqueu, né, quando Jesus vinha ali, Zaqueu em cima da árvore, tantas pessoas ali acompanhando, Zaqueu desejando ver, pessoas já tinham visto várias curas de Jesus, pessoas já tinham recebido milagres, pessoas já tinham tocado nele, e Jesus passando por entre aquela multidão, Jesus olha para Zaqueu, para a única pessoa que ele disse, a mim me convém ficar em tua casa. Algumas vezes parece duro a gente dizer isso, mas não existe ninguém que possa quebrar um coração, irmão, pecador. Não existe ninguém que possa trazer luz ao coração de um pecador. Não existe ninguém que possa convencer um homem a se arrepender dos seus pecados, que não seja uma obra do próprio Deus. Existem obras que você pode fazer, que eu posso fazer. Existem obras lindas que os homens fazem. Existem coisas que são construídas, existem coisas que nós olhamos assim e damos às pessoas o nome de mestre. E verdadeiramente elas fazem com muito louvor, mas converter a um coração pecador, só o próprio Deus faz isso. E eu posso dizer, só a quem convém a Ele mesmo, porque é uma obra do próprio Deus. E nisso nós precisamos descansar. Nisso, irmãos, nós precisamos fazer o nosso papel. Veja bem, eu não estou dizendo que você deve relaxar e deixar de anunciar a Cristo, que você deve relaxar e deixar de pregar o Evangelho, que você deve relaxar e deixar as oportunidades de lado. Não, você deve fazer isso todos os dias da sua vida, você deve fazer isso em todo momento que você puder, né? Eu tenho um amigo lá na empresa, que eu nunca vi alguém tão apaixonado, né, pelo time do Galo quanto ele. Se você vê ele 10 vezes, 20 vezes, você vai ver ele falando acerca do time. E às vezes de longe, quando ele olha para você, que você não consegue ouvir a voz dele, ele faz assim, ó, como se fosse balançando as asas do galo. E isso é engraçado, irmãos, mas um dia eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, como esse homem ama esse time. E isso me envergonha, porque eu deveria te amar desse modo. Todas as pessoas deveriam me conhecer por conta do Evangelho. Todas as pessoas poderiam me conhecer por falar do Senhor. E eu comecei a ficar com vergonha, né? Pensando nisso, refletindo nisso. E eu comecei a pensar verdadeiramente que eu não aproveitava as oportunidades que tinha. Eu fiquei pensando acerca de quantas pessoas poderiam ouvir o Evangelho, como o próprio pastor disse aqui domingo à noite, quantas pessoas passam perto de você e você não fala do Evangelho para ela, você não fala de Cristo para ela. Então, o nosso papel, a nossa obrigação, isso deve ser feito, porque é o coração de um pecador que foi regenerado em Cristo, que está chamando outro pecador para que Deus faça a obra no coração. Se Deus vai fazer, né, aí é algo que pertence ao nosso próprio Deus, mas o nosso papel é levar o nome de Cristo a todos aqueles que precisam ouvir acerca de Cristo. Então, quando
essa palavra, ela nos fala, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deu-lhe o poder, ou deu, na verdade, o direito de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, a palavra nos diz que nós somos filhos adotivos. E na verdade, em Cristo Jesus, né? Através de Cristo, Deus nos adotou como seu filho. E o filho, ele não escolhe o pai. Quando ele vai ser adotado, é o pai quem escolhe os filhos. E é isso que é Deus, e é isso que Deus faz com as nossas vidas, né? É isso que Deus faz quando o seu Espírito Santo vem trabalhar no coração do homem. É a vontade de Deus de converter aquele coração pecador para que possa servir ao nosso Deus, para que possa servir a Ele mesmo. E como algumas vezes os pastores têm nos alertado aqui e têm dito, né, vou dizer com minhas palavras: pense, irmãos, existem coisas que, se você ainda está praticando, talvez o seu coração ainda não seja regenerado, não seja convertido. E eu fiquei pensando, disse: meu Deus, como precisamos orar acerca da nossa própria vida, acerca da compreensão de que, se somos convertidos ou não, se aquilo que nós fazemos é a obra do Filho de Deus ou não, se refletimos a glória do Pai ou não, se somos convertidos mesmo ou não. Porque isso é um ponto de intimidade entre você e Deus, entre nós e o nosso Deus. E nós só podemos saber isso, irmãos, através daquilo que Deus vem trabalhando nos nossos corações dia após dia. Então, quando ele diz o poder de serem feitos filhos de Deus, é entender que é Deus quem nos traz esse direito através daquilo que Cristo fez na cruz. E ele diz: aos que creem no seu nome. A questão é, né? Quem é esses que creem no seu nome? Ninguém crê se não for pelo Espírito Santo. E quando a palavra, ela vem nos trazer a respeito de crer, ele diz no versículo 3, irmãos, os quais, ele vem falar desses que creram. Ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque quando nós usamos esse evangelho, que dizemos assim: aos que creem, você crê, e às vezes a gente acredita que o simples fato de uma pessoa abrir a boca para dizer eu creio, ela está convertida, mas a sua vida vai dar sinal das conversões. O trabalhar de Deus, o andar, ela vai dar sinal de que verdadeiramente foi uma obra de Deus. Porque quando o versículo 13 nos lança luz acerca disso, ele diz: os quais não nasceram do sangue, ou seja, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqueles que são convertidos ao Senhor, não significa que eles são convertidos porque são judeus, que são filhos de judeus, que são pastores, ou que são filhos de pastores, ou filhos de mestres, ou quem nós possamos imaginar, irmãos. Esse nascimento aqui é algo que é o próprio Deus que trabalha no coração. Você, para nascer, você não escolheu nascer. Não foi você que disse aos seus pais que queria nascer. Foi uma obra de Deus na vida dos seus pais, que lhe presenteou os seus pais com sua vida. E para uma pessoa nascer também é uma obra de Deus no coração do homem, é um presente de Deus lhe trazendo um novo nascimento, ou seja, uma nova pessoa, que muitas vezes vai brigar com o velho homem. É o novo homem que vai brigar com o velho homem, até que um dia Cristo volte e mate de vez o velho homem e nos permita viver para sempre na presença do nosso Deus, apenas com um novo homem, com aquele que nasceu novamente, aquele homem que não vai pecar mais, que vai estar lá na glória eterna com o nosso Pai. Então, quando esse texto fala acerca de uma pessoa que nasceu, não é da sua própria vontade, embora ela tenha consciência dos erros que comete e do pecado que ela tem cometido dia após dia. Então, é uma obra que pertence ao Espírito Santo de Deus.
é uma obra que pertence ao Senhor. É uma obra, irmãos, que nós devemos sim clamar a Deus para que Ele faça na nossa casa, nos nossos vizinhos, dentro da nossa igreja e tantas outras pessoas que nós nos relacionamos dia após dia. É por essa obra que o Senhor, manda a gente orar pelos nossos governantes, porque Deus vê quem são os nossos governantes, homens que muitas vezes não desejam nada de Deus, nada da palavra de Deus, pelo contrário, dia após dia estão tentando tirar as escrituras das escolas, das casas das pessoas, estão tentando fechar as igrejas, e Deus manda que nós venhamos orar, ou seja, clamar a Ele mesmo para que Ele faça, porque é obra divina, é obra do nosso próprio Deus. Mas no versículo seguinte, irmãos, esse Deus, Ele mostra muita bondade, muita misericórdia, muito amor. Por quê, irmãos? Olha o que o versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, quanto amor! Um Deus que conhece acerca da sua própria rejeição, como os homens lhe rejeitam. Um Deus que vem falando acerca do coração humano, né? Que o seu coração está voltado para si mesmo, que o seu coração está ali em rebeldia, contrário à vontade do próprio Deus, seguindo para outro caminho, seguindo para mais distante ainda de Deus. E a Bíblia diz que apesar de tudo isso, apesar das nossas vidas, apesar do que nós somos, o que foi que o Senhor fez? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mesmo assim, independente daquilo que nós somos, independente dos nossos pecados, a Bíblia diz que Cristo, Ele se fez carne e veio habitar. Era como se fosse uma simbologia da misericórdia de Deus. Deus direcionou o povo ali no Antigo Testamento, com Moisés, e depois, para a coisa ainda ficar melhor, para ter mais comunhão, Deus mandou fazer o tabernáculo e o povo ia conduzindo ali, e estava ali como se fosse a presença do próprio Deus, e Deus ainda guardando o povo com aquela nuvem, com aquela coluna de fogo, e Deus sempre se fazendo presente, e o povo em rebeldia, e Deus conduziu o povo com rebeldia por 40 anos ali naquele deserto, providenciando comida, roupa, proteção. E o que nós podemos dizer acerca disso, irmãos? Amor, misericórdia, compaixão. Esse Deus que Ele fala que se fez carne e veio habitar. Quando se fala habitar, significa morar, ter comunhão, sentir a presença um do outro, sentir o que você sente, saber o que você passa, sentir na pele, para que nenhum homem pudesse dizer: Senhor, mas Tu és Deus, Tu não sabes como é a tentação no meu coração. Então Cristo veio, e tudo que você pode dizer que sente, Ele já sentiu. Ele sabe o que é a carne, Ele sabe o que é a dor da carne. Então Ele demonstra muito amor, apesar de tudo aquilo que nós somos. A Bíblia nos diz que esse Deus maravilhoso, Ele veio, se fez carne e habitou entre nós. E como, irmãos? Cheio de graça e de verdade. Que maravilha, irmãos. Você já pensou se em vez de graça, Jesus viesse cheio de justiça e de juízo? Já pensou se Ele tivesse vindo cheio de justiça e de juízo, julgando, fulminando, né? Se Ele viesse ali com toda aquela ira que muitas vezes Deus demonstrou no Antigo Testamento, alguns momentos, né, que Deus mandou um anjo e matou milhares de pessoas. Esse Jesus, Ele veio, apesar dos homens lhe negarem, apesar dos homens serem contrários, apesar dos homens lhe confrontarem, né? Ele ainda age com amor, trazendo uma palavra de salvação às nossas vidas, como já trouxe, como traz, e ainda nos usa para que possamos levar essa palavra da salvação àqueles que estão perdidos. Que amor grandioso, irmãos, esse Jesus tem por nós, como Ele é misericordioso. Então, quando a palavra, ela nos diz que Ele veio cheio de graça, Ele veio cheio de favor, para quem não merecia. Ele veio cheio de favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos de maneira alguma que Ele habitasse entre nós e viesse morrer em nosso lugar,
viesse morrer para nos justificar. Então ele veio cheio de graça, veio trazendo favor para as nossas vidas, veio nos justificando e cheio de verdade, cheio da sua própria palavra, cheio de si mesmo. Como diz João 17, a tua palavra é a verdade. Ele veio sem se negar, ele veio para confrontar o nosso próprio pecado, mas ele veio para nos trazer uma saída, para nos mostrar verdadeiramente o que é o amor, verdadeiramente o que é uma atitude de amor, e veio para demonstrar como nós somos pecadores. E trouxe graça, misericórdia para esses pecadores, irmãos. E aí, você sabe o que é que João diz? Depois de falar tudo isso, falar desse amor, aí ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, aquele que habitou ali em carne, aquele que trouxe graça e verdade, aquele que passou no meio dos pecadores, aquele que sofreu, né? Ele permitiu que os homens vissem a sua glória. Ele se transfigurou na frente desses homens, fez milagres na frente desses homens, se compadeceu de muitos, ressuscitou alguns. Esses homens viram o próprio Cristo aparecer em lugar, como diz a própria Bíblia, como se fosse passando pelas paredes, a casa fechada, e ele aparecer para dizer: eu estou convosco. Esses homens viram Jesus sendo assunto aos céus, irmãos. E aí João, quando ele fala acerca de Jesus, ele diz: e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai. Ou seja, o que nós precisávamos, o Deus que estava tão distante outrora, que as pessoas só viam alguma manifestação, alguma aparição, ele veio e habitou conosco, e nós o vimos, como foi pregado aqui domingo à noite, nós o tocamos a palavra de vida eterna. Você já pensou o que esse João fala lá no capítulo 13? Eu sempre encho assim, muita emoção quando eu vejo João falar acerca disso. Eu gosto muito de falar com meus amigos, e eu sempre falo com todos, irmãos. Eu abraço o pessoal, eu gosto de apertar a mão do pessoal. Eu não gosto muito dessa coisa muito distante, não. E eu acho que é por isso que eu tenho muita inveja de João, quando diz que João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Você já pensou alguém que você ama, que você admira, alguém tão grandioso, você tivesse a oportunidade de abraçá-lo e botar a cabeça sobre o peito dele? Você já pensou que você vai ter um dia essa oportunidade, de, independente de quem você é, porque tem pessoas que jamais deixaria você chegar perto delas, né? Se afasta, como se a gente fosse... Existem pessoas desse modo, irmãos, tão difícil. Mas a gente pensar que um dia, entrando pelas portas do céu, você vê esse ser glorioso, que a Bíblia diz que não precisará de sol nem de lua, porque Ele iluminará todas as coisas, e Ele lhe receber, Ele demonstrar todo o amor que teve por nós. Como não confiar em um Deus que nos conhece e mesmo assim nos ama? Um Deus que nos conhece e está aí, e está sempre, irmãos, com os braços aí em nossa direção. Um Deus que nos adotou como filho. Um Deus que trouxe graça, perdão, misericórdia. Um Deus que nos molda, né? Em conformidade você vai errando, que Ele não lhe trata conforme você merece, nem como eu mereço, mas que Ele vai moldando a sua vida. Como é grandioso, irmãos, falar desse Deus. Amém? Que Deus possa derramar dia após dia, irmãos, da sua presença em nossas vidas. Que possamos ser gratos, porque a mensagem do Evangelho, quando ela mostra quem nós somos, mostra o poder que Deus tem e quem Ele é, só nos resta ficar de joelho e pedir misericórdia. Mas quando nós olhamos que as mãos do Senhor está ali nos abraçando, nos abençoando, nos transformando e derramando amor sobre nós, como é grandioso tudo isso.